Bom dia, irmãos. Que saudade dos irmãos. Primeiramente, quero agradecer a todas as mensagens de felicitações pelo meu aniversário. Quero agradecer a minha esposa pelo meu presente. Meu canecão que diz: café é a minha linguagem de amor. Obrigado a minha esposa, obrigado pelos irmãos. Nós estamos muito ansiosos pelo nosso retorno à igreja. Nós fomos esta semana à igreja. A Lilian deu um trato no berçário, desinfetando os brinquedos, deixando tudo pronto. Então, pela fé, já estamos nos preparando para o nosso retorno. Deus sabe exatamente quando este momento será, mas vai ser muito gostoso e nós estamos muito ansiosos por esse momento. Eu quero hoje compartilhar um versículo com os irmãos que tem sido uma grande bênção para mim. Eu aprendi quando estava ainda na faculdade este versículo, que se encontra em Isaías 50, verso 10, que diz: Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo, quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Oremos. Pai Celestial, obrigado pelo tempo que vamos ter agora estudando a sua palavra. Nos guie em toda a verdade, pois eu peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero começar com a segunda parte do versículo que diz: Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Às vezes na nossa vida, nós vamos olhar para frente e só vamos enxergar uma névoa. Nós estamos, como humanidade, passando por um momento assim. Nós olhamos para frente e apenas enxergamos uma névoa. Nós nem sabemos quando vamos voltar aos cultos, porque nem as autoridades sabem ao certo quando vão liberar para nós voltarmos. Nas nossas vidas pessoais, olhamos para frente e só enxergamos uma névoa. E aqui ele diz: quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor. Eu compartilhei semana passada que Abacuque 2,4 é a única vez que a palavra fé é mencionada no Antigo Testamento, porque a palavra que é usada no Antigo Testamento é a palavra confiança. E aqui ele diz: confie no Senhor. Confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. A palavra fé aparece muito no Novo Testamento. Nós vemos que em 2 Coríntios 5, verso 7, o apóstolo Paulo diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Da onde que vem a fé? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aprendemos isso lá em Romanos. E aqui em Hebreus 11, nós vemos no verso 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. Aqui a palavra fé é descrita comparando com uma construção, com um fundamento, com uma prova que não se vê, como se fosse a planta de uma construção. Duas pessoas podem olhar o mesmo terreno e enxergarem duas coisas diferentes. Um pode olhar um terreno e enxergar um pasto para o seu animal, o seu cavalo. Outro pode olhar e enxergar uma construção. Por quê? Um é apenas uma pessoa que tem um animal que precisa alimentar e encontra lá um terreno, como um terreno que nos foi dado aí em Guacori,
Foi usado por muitos anos como pasto para cavalos. Agora outros olham e enxergam a construção. Um arquiteto, por exemplo. Então ele não enxerga apenas um pasto, ele enxerga um prédio. A palavra de Deus é essa planta. Deus nos mostra o que vai acontecer neste mundo. Então nós podemos olhar a história da humanidade, tanto o passado como o futuro, aquilo que ainda vai acontecer pelos olhos da fé, quer dizer, pelos olhos da palavra de Deus. Por isso que nós podemos ter esperança. Mesmo neste momento de névoa, nós sabemos qual será o próximo passo na escatologia, nas coisas futuras de Deus. O próximo passo é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois disso é que vai ser revelado o homem do pecado, o anticristo. Depois disso é que haverá a grande tribulação aqui na terra. Depois que o nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar, estabelecer o seu reino milenar. Depois disso haverá aquela última grande batalha. Depois haverá o julgamento do trono branco. E depois disso entramos na eternidade. Nesse momento nós estamos aguardando a volta do Senhor. Esse momento que estamos passando é apenas uma lembrança de que Deus é o justo juiz, nos lembrando que Ele é quem está no controle, não os homens, que Ele vai vir e vai julgar este mundo como Ele julgou muitas vezes no passado, e está nos lembrando que Ele vai julgar o mundo. Isso é apenas uma memória, uma lembrança dele. Deus está falando. Basta os homens escutarem. E nós precisamos escutar a palavra de Deus, porque novamente a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra. Voltando lá para Coríntios, ele diz que andamos por fé e não por vista. Se voltarmos lá para Isaías, ele diz: quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Eu moro em São Bernardo do Campo. Aqui tem muita névoa. Nós moramos perto o bastante da Serra do Mar para termos toda aquela densa névoa que tem na Serra do Mar a caminho do litoral. Nós moramos num prédio de 8 andares, mas às vezes a névoa está tão densa aqui que da esquina da minha casa eu não enxergo o nosso prédio de 8 andares. Mas em todos esses anos que eu moro aqui, eu e minha esposa, não teve uma vez no meio deste nevoeiro que eu não pude olhar para baixo e enxergar o próximo passo. Nós andamos por fé. A palavra de Deus é lâmpada para o nosso caminho, luz para os nossos passos. Na mais densa névoa, onde nós não podemos enxergar lá na frente, lá no futuro, nós podemos olhar através da palavra de Deus e enxergar o próximo passo. Sabedoria é saber o que fazer. Em Tiago, ele diz: se alguém tem falta de sabedoria, quer dizer, você não sabe o que fazer, peça a Deus, e a todos dá liberalmente, e não lhe lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando.
Você não sabe o que fazer, então peça para Deus. No meio dessa névoa, você não enxerga lá na frente, ore e peça para Deus te mostrar o próximo passo. Nós andamos pela fé. A palavra de Deus é a luz que nós precisamos para o nosso caminho. E se você pedir para Deus, Ele vai te mostrar o que fazer, Ele vai te guiar pela sua palavra. Lá em Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Deus vai te guiar pela palavra dele. A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. A sabedoria deste mundo, a terrena, animal, diabólica, onde tem sentimento contencioso, onde tem amarga inveja, aí a perturbação e toda obra perversa. Essa não é a sabedoria que vem do alto. A sabedoria do alto, Deus dá a todos aqueles que a pedem. Ele dá a sua sabedoria e nos mostra o que fazer através da sua palavra. Então, nesse momento, irmãos, que nós olhamos para frente e não conseguimos enxergar nada a não ser uma névoa, lembre-se, aquilo que nós aprendemos aqui em Isaías. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Para encerrar, quero lembrar, a palavra fé só aparece no Antigo Testamento uma vez. A palavra que aparece no Antigo Testamento é a palavra confiança. Recentemente eu estava com o Rafael e estávamos brincando e quebrou um brinquedinho dele. E eu falei para ele confiar. Eu falei, Rafa, confie no papai. Ele falou, mas como que você vai consertar isso? Eu falei, Rafa, confie. Você confia no papai? Ele falou, confio. No outro dia eu pude, pela graça de Deus, apresentar o brinquedinho dele consertado. Isso é fé. O alvo da nossa fé é o Senhor Jesus Cristo. E ele fala, confia em mim. Então, nesse momento, confie no Senhor Jesus. Ele é a palavra encarnada. Confie na sua palavra. Ande pela fé, quer dizer, ande pela palavra de Deus, pelos princípios da palavra de Deus. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não se apoie, não se estribe, como diz em Provérbios 3:5, no seu próprio entendimento. Quer dizer, não se apoie no seu entendimento. Se apoie na palavra de Deus. Siga as instruções da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Confie na palavra de Deus. Siga as suas instruções, pois ela vai te conduzir através dessa densa névoa que nós estamos vivendo agora. Pai Celestial, obrigado pela sua palavra. Ó Pai, obrigado que o Senhor nos deu luz para os nossos caminhos, mesmo nesse momento de tanta névoa. O Senhor não nos deixou sem luz. Obrigado. Eu peço por cada um, ó Pai, que nós possamos nos firmar em Ti, na Sua palavra, pois eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos e até a próxima. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical.
estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra EBD. Vem com a família.